E aí, cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Depois dos Créditos. Eu sou o Hugo e vou trazer hoje aqui um tema muito importante, para não dizer preocupante, sobre a leitura no Brasil. Abril é o mês da leitura e do direito do autor, mas você sabia que metade dos brasileiros em 2023 não leu nenhum livro? Eu vou falar sobre isso já, mas antes de começar a falar sobre esses dados tão preocupantes que eu vou trazer aqui agora, você já deixa seu like, deixa seu comentário, porque a gente tá sempre querendo saber a opinião de quem nos assiste. Se inscreve no canal também e nos acompanha pelas nossas redes sociais, porque a gente tá produzindo conteúdo em várias vertentes, aqui no YouTube, nas redes sociais, no Spotify, enfim, os nossos episódios do nosso podcast que a gente divulga nas plataformas de áudio. Então, todos os nossos links estão aqui na descrição. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é uma pesquisa que é feita desde o ano 2000 para mensurar o quanto e como são os hábitos de leitura do brasileiro. Então, é essa a nossa fonte de todos os dados que eu vou passar aqui durante todo esse vídeo. Então, fique ciente disso. E se você quiser acessar a última edição da pesquisa ou outras edições, todos os links vão estar aqui na descrição também. Então, é só acessar. A primeira edição da pesquisa foi feita pela Abre Livros, pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e pela Abracelpa. Mas a partir da segunda edição, que foi lançada em 2007, a pesquisa começou a ser feita pela IPL, que é o Instituto Pro Livro, e pelo governo federal através do Ministério da Cultura, né? E como já é de se imaginar, os dados coletados não foram muito animadores. Como não haviam edições anteriores, os dados coletados na primeira edição, dos anos 2000, foram bem introdutórios, assim, na minha opinião. Só para ter uma base mesmo, sem ter muito com o que comparar, né? Até porque ainda era a primeira edição. Foi considerado um leitor efetivo pelos órgãos responsáveis pela pesquisa uma pessoa que tinha 14 anos ou mais, era alfabetizada e leu pelo menos um livro inteiro ou parcialmente nos 3 meses anteriores à pesquisa. Na época, nos anos 2000, eu tô olhando para cá, mas é porque aqui eu tô consultando os dados que eu tô passando aqui para vocês, tá? Então, se eu não ficar olhando para a câmera, é porque eu tô olhando para os dados, calma. Na época, nos anos 2000, as pessoas que cumpriram esses 3 requisitos representou 30% da população leitora. Ou seja, o restante não cumpria algum desses requisitos. Ou não leu algum livro nos 3 últimos meses, ou não tinha 14 anos ou mais, ou não era alfabetizada, que no caso, uma pessoa que não sabe ler ou escrever, né? 14% da população alfabetizada, que tinha 14 anos ou mais, não tinha lido um livro sequer. E isso representou aproximadamente 12 milhões de pessoas. Com base nos dados coletados na época, a distribuição dos leitores no território brasileiro também ficou um pouco desproporcional, porque 33% estava na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo, né, que a gente sabe que é o polo industrial desse país. 32% estava no nordeste, na região nordeste, 23% estava na região sul e apenas 7% estava na região centro-oeste e 5% na região norte. Tudo bem que a pesquisa também não coletou muitos dados na região norte e centro-oeste, porque, pelo que eu andei analisando na pesquisa que foi publicada para poder fazer esse vídeo, das 46 cidades em que a pesquisa coletou dados, apenas 3 foram na região norte e 4 na região centro-oeste. E esse tipo de pesquisa é muito importante porque ajuda a mapear, diagnosticar problemáticas educacionais, socioeconômicas, culturais do Brasil. Então, apesar de ser a primeira pesquisa, já trouxe uma luz, né, para algumas questões, principalmente educacionais. Inclusive, um apontamento interessante é que 33% dos leitores nessa época só tinha cursado entre a 5ª e a 8ª série do ensino fundamental, que hoje em dia vai até o 9º ano, né, mas na época ia até a 8ª série. Na época não tinha 9º ano ainda. E 31% tinha o ensino médio completo,
27 só tinha entre a primeira e a quarta série, e apenas 9% dos leitores tinham ensino superior completo. E daí já dá para tirar várias conclusões não, já dá para supor várias coisas relacionadas tanto à educação brasileira quanto ao acesso à cultura brasileira. Agora eu trago aqui alguns dados mais recentes da pesquisa que foi feita em 2015, que foi publicada em 2015. Mas vamos voltar um pouquinho para 2007, que foi quando foi publicada a segunda pesquisa. Em 2007, o Brasil tinha aproximadamente 95 milhões de leitores, e isso representava 55% da população brasileira. Em 2011, esse número teve uma queda bastante significativa, né, indo para 88 milhões de leitores, que representa uma queda de 7 milhões de leitores entre uma edição e outra da pesquisa. E na época, esses 88 milhões representaram 50% da população. Ou seja, a coisa já estava começando a ficar bem no vermelho, porque metade da população estava lendo alguma coisa e metade da população não estava lendo nada. Só que em 2015 houve um saldo positivo bem significativo, inclusive. A população leitora subiu de 50% para 56%. E isso representou uma alta mais significativa do que já aparenta. Porque em 2015 a população brasileira já tinha passado de 200 milhões de habitantes. E entre a pesquisa publicada em 2011 e a de 2015 foi uma diferença de mais de 16 milhões de leitores. Aí você pensa, uau, estamos melhorando. Aí que você se engana, porque na pesquisa de 2019 já foi constatada uma queda de 4 milhões e uma queda maior ainda da pesquisa de 2019 para a de 2024, porque o número de leitores no Brasil chegou a aproximadamente 93 milhões. Ou seja, se você for comparar os 88 milhões de 2011, aí você teve uma alta, só que 13 anos depois teve essa queda indo para 93 milhões. É como se de 2011 para 2024 o número de leitores no Brasil só tivesse crescido de 5 milhões, de 88 para 93 milhões. Em 2019, os leitores brasileiros representavam 52% da população. Mas em 2024 foi a primeira vez que o percentual de leitores foi menor do que o de não leitores. Porque nas 5 edições anteriores, havia sim aquela oscilação brusca, aquela queda quase que constante, mas o percentual de leitores nunca tinha sido menor do que a de pessoas que não tinham lido nada, que não tinham cumprido os requisitos para serem consideradas leitoras. Na pesquisa de 2024, foi a primeira vez que foi constatada essa diferenciação, essa maioria de não leitores sobre o número de leitores. Na pesquisa de 2024, feita pelo Instituto ProLivro, as pessoas que se encaixaram nos critérios para serem consideradas leitoras foram apenas 47%, enquanto os outros 53% não se encaixavam no critério. Ou seja, não tinha 14 anos ou mais, ou não era alfabetizada, ou não tinha lido nenhum livro nos 3 últimos meses anteriores à pesquisa, ou não cumpriu nenhum dos 3 pré-requisitos. E isso é um problema de tantas formas diferentes, porque as consequências dessa queda constante de 10 anos, mais ou menos 10 anos, a curto e longo prazo, são preocupantes, caso não tenha ficado muito claro ainda isso, né? E eu digo assim, preocupante para o desenvolvimento da sociedade, para a educação, para a cultura brasileira, para o nosso desenvolvimento sociocultural. A leitura é um fator muito importante para vários fatores. Vamos supor assim que você vai fazer o Enem. A redação do Enem exige que você tenha um repertório sociocultural bem variado. Tudo bem que existem outras formas de repertório sociocultural, mas a leitura tem um peso muito grande nisso. E isso pode representar um aspecto negativo para outros fatores, para outros setores da sociedade que aparentemente não tem nada a ver com isso, né? Tipo a área da saúde, o setor de segurança e etc, né? E ainda não acabou, porque o buraco ainda vai mais fundo do que isso. A Retratos da Leitura no Brasil também constata uma diminuição da quantidade de pessoas que leram ao menos um livro inteiro ou em partes. Essa queda foi de 52%.
sendo que os outros 42% de pessoas não leram nada de maneira alguma. Essa queda foi de 52% em 2019 para 47% em 2024. Ou seja, basicamente, além da quantidade de leitores ter diminuído muito, a quantidade de livros lidos inteiros e a quantidade de livros em geral que foram lidos também diminuiu bastante. Tudo bem que algumas pessoas leem uns livros assim dessa grossura, porque por exemplo, eu tô lendo a série de Sangue e Cinzas, que é um esquema de pirâmide da Jennifer Armentrout, que cada livro é desse tamanho, mas ainda assim, no final das contas, vai ser considerado um único livro. Mas isso não deixa de ser preocupante, né? Porque isso é uma coisa minha, particular minha, e a pesquisa aborda um âmbito geral. Se o tempo que sobrou, que já era pouco, né? Eu tô usando para ficar nas redes sociais, ficar no Facebook. Esse tempo tá sendo roubado do tempo do livro, né? Então, aproveitar, né? Sei lá, eu acho que esse novo hábito, esse novo interesse das pessoas e aproveitar desse jeito interessante, né? E sem dúvida uma troca como essa, né? Estimulada por clubes de leitura presenciais ou não. Segundo a pesquisa publicada em 2024, um dos principais fatores que levou a toda essa queda nos hábitos de leitura do brasileiro foram aspectos tipo falta de tempo, vamos rezar aí pelo fim da escala 6x1, né, gente, para poder galera ter mais tempo para ler. Tiveram outros fatores também, como o uso de redes sociais, excesso de telas, vício em telas, né? E a falta de tempo foi um dos principais pontos indicados pelos não leitores e leitores que gostariam de ler mais como o principal fator que atrapalha nos hábitos de leitura dessas pessoas. E além disso, também foi apontado uma preferência maior por outros tipos de lazer, tipo filmes, séries, televisão, né? Tipo, sair na rua, interagir com as pessoas, redes sociais. A gente tá presenciando, vendo, assim, uma constante evolução dos hábitos de consumo na internet, todos os dias, principalmente no TikTok, né? As pessoas estão dando uma preferência maior por vídeos curtos, aí acabam consumindo menos livros, praticando menos o hábito da leitura. Particularmente falando, assim, a concorrência com o TikTok é bem desonesta, porque mas assim, o TikTok, a coisa do vídeo curto, assim, é aquele entretenimento que recompensa o cérebro, que não exige muito esforço. Depois de um dia cansativo de trabalho, a pessoa chega em casa e quer descansar o corpo e a mente. Eu falo por mim também, me incluo nessa população que trabalha muito e acaba ficando muito cansado mentalmente para ler. Fora também que comprar livro tá saindo cada vez mais pesado pro bolso do brasileiro. Um livro, 10 anos atrás, gente, custava tipo 30, 40 reais. Hoje em dia, um livro, principalmente livro em lançamento, principalmente livro que vem lá de fora, que é livro estrangeiro, tá saindo tipo 80 reais. E isso é muito caro, isso é muito desonesto. Pra ser bem sincero, pra ser bem honesto, assim, é um desabafo enquanto leitor, enquanto pessoa que consome leitura. Eu sou um leitor ativo há mais de 10 anos. Assim, na minha concepção, na minha visão, principalmente agora que eu estou pagando pelos livros que eu leio e não minha mãe, livro tá saindo muito caro. A solução para essa problemática, ao mesmo tempo que é bem simples, ela também é bem complexa. Como a gente vai lutar, como nós, brasileiros, cidadãos, vamos lutar contra um sistema que é feito pra a gente não pensar, pra gente não botar a cabecinha pra pensar. Porque a leitura é um exercício de senso crítico, do pensamento crítico. E, tipo assim, eu não acho que seja coincidência os números, as estatísticas de leitura estarem cada vez menores. Que isso é um projeto político do sistema para as pessoas pensarem menos, trabalharem mais e serem menos críticas. Agora eu dei uma militada muito grande. Como a gente vai lutar contra um sistema que quer mesmo é que a gente não pense, sabe? Mas existem soluções sim, a curto, médio e longo prazo, para reverter essa situação. Tipo, ler regularmente para crianças. Ai, mas eu não tenho tempo de ler para meu filho. Tem certeza, amor? Tem.
Ou você só tá cansado mentalmente? A gente tá cansado mentalmente. Algumas coisas parecem não ter relação, tipo a escala 6:1, mas tem muita relação sim, porque essa falta de tempo que a gente alega, eu me incluo nessa lista, é cansaço mental. Tentar reduzir o nosso tempo de tela também é uma solução bastante difícil, eu sei, mas que pode resolver. Trocar o celular, trocar o TikTok por um livro, compra um Kindle. Eu comprei um Kindle ano passado e foi uma das melhores aquisições da minha vida, porque os meus hábitos de leitura melhoraram muito, a velocidade em que eu leio um livro melhorou muito, até questões físicas, tipo, às vezes um livro é muito pesado, e independente do tamanho do livro, o Kindle vai ter o mesmo peso, sabe? E eu sei que eu tô falando agora como se todo mundo tivesse dinheiro, ou valesse a pena para todo mundo comprar um Kindle. Isso aí é uma coisa muito pessoal, pra mim valeu a pena, mas pra você que tá me assistindo, pode não valer, vai de cada pessoa. O que eu julgo ser o fator de solução mais importante é ler um pouquinho, por menos que seja, todos os dias. Tornar a leitura um hábito, por mais pouco que seja, tipo todo dia ler 5 páginas, 10 páginas, 15 páginas, e com o tempo ir aumentando a quantidade de páginas que você lê num dia, até você chegar numa quantidade de páginas que se encaixe bem na sua rotina. Às vezes a pessoa só tem tempo de ler 5 páginas, demora 3 meses para ler um livro, e tá tudo bem. Escutar audiolivro também é uma solução muito boa. Eu lavo louça, lavo roupa, faço faxina escutando audiolivro e é muito bom, gente. Às vezes eu me concentro muito melhor na leitura pelo audiolivro do que lendo. E não deixa de ser leitura porque você está escutando, até porque você está mentalizando, você está exercitando a sua imaginação da mesma forma com o audiolivro. Na escola foi onde eu tive muito acesso à leitura. Meus principais meios de acesso à leitura foram em casa, porque minha mãe é professora, minha mãe também é uma leitora. Eu comecei a ler porque eu via minha mãe lendo, mas a escola também foi um fator muito importante para isso. Eu também pegava muito livro na biblioteca da escola. Então, gente, eu trouxe esses dados aqui, assim, dados bem superficiais. Se você quiser acessar mais informações e quiser debater com a gente também sobre esses dados que eu trouxe aqui, o campo de comentários está aberto. Esse foi mais um vídeo do Depois dos Créditos, trazendo dados preocupantes e que precisam ser divulgados e problematizados para que chegue a mais pessoas e provocar uma reflexão sobre isso. Você pode acompanhar o Depois dos Créditos aqui no YouTube, nas nossas redes sociais e pelas plataformas de áudio, que é onde a gente divulga, publica os nossos episódios do podcast do Depois dos Créditos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e fica de olho porque a qualquer momento a gente volta aqui com mais um vídeo trazendo assuntos muito importantes para a cultura pop brasileira e fazendo um paralelo em como a cultura pop é crucial para a sociedade. O Depois dos Créditos é um projeto de protagonismo estudantil do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, ligado à Pró-Reitoria de Cultura. Até mais!